um aumento de preços vindo diretamente do governo federal para o povo. Agora são os computadores, os celulares, os tablets. O aumento chega a 40%. Dá a impressão de que isso vai prejudicar o empresário, vai prejudicar aquele que anda com o celular para fazer o seu SMS, o seu WhatsApp. Não, vai prejudicar o pobre, aquele que usa a informática para aprender, aquele que precisa ter o acesso ao mundo eletrônico. Mais um aumento covarde contra a população, para quebrar as pernas do povo. Se você quiser comprar agora qualquer tipo de eletrônico, um celular, um computador, um tablet, 40% a mais em impostos. Que maravilha! Olha, do jeito que nós estamos caminhando, daqui a pouco o governo federal vai cobrar o ar que nós respiramos. E não vai demorar muito não. Pense nisso. Programa do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ic.com.br no Facebook, Facebook/do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, estou recebendo uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade. Ele que já foi vereador na cidade, chefe de gabinete, ele que já foi secretário na cidade e que é diretor de uma das escolas mais importantes do município, que é o Raquel de Queiroz, aqui próximo de nós. E não é Raquel de Queiroz, nós vamos consertar isso daqui a pouquinho. É o professor Cândido Garcia Alonso. Obrigado por ter vindo. E é Raquel de Castro. Obrigado mais uma vez, doutor Jonas, por abrir o espaço para a gente estar aqui. Eu fui traído, né? Foi traído pela Raquel. Mas é de Castro. A Raquel de Castro Ferreira é uma das escolas aqui do centro, como inúmeras escolas que nós temos hoje na cidade. O Raquel de Queiroz eu tirei lá da escritora. É uma escola tradicional, como a Escola Vicente de Carvalho, como foi a Escola Marechal do Ar, como tantas outras escolas estaduais que tiveram e têm uma história na formação de inúmeras pessoas aqui na nossa cidade. Professor, só que é o professor, 40% de aumento nos impostos dos eletrônicos que o jovem tanto usa, afeta alguma coisa na educação do país, na sua opinião? Olha, todo tipo de aumento afeta, principalmente se a gente está considerando que nós vivemos num período de crise, de um período onde existe uma retração da economia, e essa retração da economia significa que mais pessoas estão comprando menos. Comprando menos significa que nós vamos ter mais produtos que ficam encalhados. E menos impostos. Produtos encalhados significa que você tem que reduzir a produção. A redução de produção significa desemprego. Desemprego significa mais pessoas comprando menos. Então, todo este aumento de impostos, muitas vezes que incide sobre determinados produtos que são fundamentais ou que são básicos, eles acabam tendo também um viés de prejudicar o desenvolvimento da sociedade. Eu acho que a gente tem que encontrar algumas outras alternativas. Professor, eu gostaria de ouvir, gravando aqui no programa, eu sei que o senhor foi militante do Partido dos Trabalhadores, hoje, graças a Deus, não é mais, né? O senhor foi recuperado pela sociedade e hoje está no PMDB. Mas sempre não se pregou isso, que o patrão era um mal, que o capital é ruim, que a pessoa não pode trabalhar, ele tem que ficar em casa plantando feijão num vaso e arroz num vaso para comer, porque senão você está dando lucro. Sempre não pregaram essa destruição que hoje estão conseguindo fazer com o Brasil? Não, Jonas, eu acho que a gente tem aí talvez... Eu quero entender, por favor. Um equívoco... Eu e muita gente que está assistindo. Eu diria que existe um equívoco aí um pouco na sua fala, com todo o respeito que eu lhe devo. Claro. Eu participei, sim, no Partido dos Trabalhadores, como fui militante nas comunidades eclesiais de base, como eu participei na minha formação daquilo que Puebla dizia que tinha que ser, por exemplo, cristão, e na questão da relação de trabalho. O trabalho, ele tem que ser um momento de dignificar o homem, não de escravizar o homem. Claro, porque a gente ninguém é a tem favor que da ver, escravização. Eu sei, o que a gente não pode ter é que alguns empresários acabam se utilizando de um trabalho, entre aspas, escravo, porque pagam ou remuneram mal o seu trabalhador e têm lucros abusivos em cima daquela produção do trabalhador. Então esta é uma crítica que se faz na relação patrão-empregado. Esta é uma situação que tem que ser posta. Uma outra questão que se coloca, e aí é a questão que você colocou do desemprego. Ora, ninguém quer desemprego.
Pelo contrário, eu acho que nós temos que procurar sempre ter instrumentos para gerar renda para a população. E o trabalho, enquanto fomentador, enquanto gerador de renda, ajuda muito mais a sociedade do que prejudica. Mas esse não era o discurso. O discurso sempre foi nesse sentido, que havia necessidade. Por exemplo, nós tínhamos vários latifúndios que eram improdutivos e nós tínhamos pessoas que queriam plantar, queriam produzir. Como é que eu tenho uma terra improdutiva sendo apenas utilizada no sentido de estar lá sendo valorizada para depois vendê-la, enquanto que eu tenho milhares de pessoas que morrem de fome e que poderiam estar plantando, produzindo para si e para outros? Essa é uma situação que na época que eu estava no PT se discutia muito, e tem segmentos do PT, e aí sem se generalizar. Eu costumo dizer para os meus alunos, doutor Jonas, que quando a gente generaliza, a gente acaba entrando num erro também. Eu não posso dizer que aquele que foi militante, ou aquele que é militante, aquele que acredita nos princípios pragmáticos do PT, que ele seja igual a alguns outros que se utilizaram do poder para poder estar tão somente satisfazendo seus interesses econômicos, que é o que a gente vê hoje, onde nós vemos algumas das lideranças do PT, e não só do PT. Mas aqui quem comanda veja bem, o cara é ministro, ele pode ser de qualquer partido, ele é ministro porque alguém do PT colocou ele como ministro. Sim, mas hoje eles são o comando. Eu estou colocando para o senhor o seguinte. Eu estou entendendo, claro. Existem certas coisas que também se dá ao outro uma certa liberdade. Tem ministros que também podem estar fazendo de outros partidos, como também do meu partido hoje. Hoje, se eu estou no PMDB, eu não vou dizer que o PMDB é o santo na relação, que só existem santos nesta relação. Não, existem pessoas Existe também... Corinthians também. Não é só Santos. Não vamos generalizar também nessa situação. Não vamos dizer agora que só porque o juiz está torcendo para o Corinthians que está tudo certo. Não é por aí, não. Tá? O que nós devemos colocar é o seguinte, é que dentro desta relação política que existe hoje no Congresso, nessa administração tanto do PT quanto dos estados, nós temos problemas que foram gerados não por pessoas que tenham sido, entre aspas, somente petistas ou que tiveram sua origem no PT. Eu tive um prazer de estar durante um bom tempo no PT, digo com coração, tive companheiros e companheiras que são sérios, são honestos, que não tiraram um tostão, que fizeram o seu trabalho, a dedicação. Como também tem outros que, se eu pudesse mantê-los mais distantes, manteria. Porque demonstraram claramente que não tinham nenhum compromisso com a ideologia, com os princípios pragmáticos e programáticos do partido, mas tinham mais interesse de atender a um pequeno grupo que se encastelou no poder. Eu acredito mais ou menos nas mesmas coisas, só que eu acho que o único caminho é trabalhar e tentar progredir, tentar melhorar, ir para a escola. Meu pai botava o dedo na cara e falava, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E hoje está aí, tudo largado, ninguém mais quer fazer nada, mas esse assunto é assunto para durante muito tempo. Um dia vamos fazer um programa aqui só partidário para nós falarmos dessas ideologias, até porque nos países onde existe a esquerda no poder, historicamente, o salário mínimo é $6, as pessoas não têm direito a nada, então uma cestinha para comer lá, o arroz e feijão e olha lá. Mas, professor Cândido, eu me assustei muito com a sua saída do governo aqui na cidade do Guarujá. O senhor que foi um parceiro da prefeita Antonieta durante muitos anos, inclusive militantes juntos quando eram do Partido dos Trabalhadores. Ela foi vereadora, o senhor foi assessor, o senhor havia sido candidato antes. Quando ela foi candidata a prefeita, o senhor foi uma das pessoas que mais se dedicou. Na última eleição, eu sou testemunha, que eu atuava como advogado ali, eu, o doutor Carlos Dalmar, que acabou de dar uma entrevista aqui, nós fazíamos o jurídico, o senhor largou a sua campanha para ir para a sala do jurídico e da comunicação para viabilizar a campanha política, senão ela não seria prefeito, e de repente o senhor sai do governo. O que aconteceu, professor? Doutor Jonas, eu costumo dizer que a gente tem que fazer uma leitura clara da realidade que vivemos. A realidade de hoje, do Brasil, do estado de São Paulo e, por que não, dos municípios da Baixada Santista, é uma realidade afetada por uma crise econômica. A prefeita Antonieta, assim como centenas, milhares de prefeitos por todo o país, se vê hoje debruçados com a necessidade de fazer cortes, reduzir os gastos na máquina para poder fazer frente a essa questão, que é a queda da arrecadação. Numa conversa que ela teve com os secretários,
ela solicitou aos secretários que eles apresentassem para ela listagem de possíveis cortes e de possíveis cortes até de secretarias. A Secretaria de Relações Institucionais, da qual era secretário, foi uma secretaria que propuseram para ela que fosse extinta. A partir do momento em que a secretaria... Seria o SERIM. Que seria o SERIM, Secretaria de Relações Institucionais. A partir do momento em que o SERIM vai ser extinto, ela até me pediu que continuasse no governo, tá? Mas entendendo, e até de uma maneira bem clara, bem objetiva, eu não preciso estar com um cargo no governo para continuar fazendo as defesas que eu fiz da Antonieta, da sua competência, da sua reputação enquanto vereadora, no seu primeiro mandato enquanto vereador e nesse segundo mandato como secretário. Eu posso muito bem estar fazendo este trabalho, voltando para o meu cargo, e o meu cargo é de diretor na rede pública estadual, como diretor concursado já há quantos anos? Eu sou já há 18 anos concursados como diretor na rede pública estadual. Eu era diretor do Diniz Martins na Vila Aura, onde fiquei uns 15 anos, e pedi remoção depois de lá e vim para o Raquel. O meu cargo, melhor dizendo, veio para o Raquel. Esta semana, para bem dizer, eu debutei no Raquel, porque eu voltei para o Raquel pela primeira vez. Veio transferido, mas continuou na prefeitura. Eu vim de transferido, o meu cargo saiu do Diniz Martins e veio para o Raquel de Castro, e eu fui cedido pelo Estado para ficar à disposição da prefeitura. Quer dizer que o senhor trocou a Antonieta pelo Alckmin? Não, eu não. Não. Eu diria o seguinte: eu troquei a função de ser um secretário de Relações Institucionais por voltar a ser diretor de uma escola que está aqui no centro, uma escola onde eu comecei como professor em 84 e onde eu aprendi muito com os professores, inclusive da época, e que a partir dessa convivência com um grupo de professores do Raquel de Castro foi que eu pude me qualificar mais, aprender muito e progredir como educador. Ou seja, de professor fui ser coordenador do Cefam, de coordenador do Cefam fui ser diretor de escola. E acho que eu tenho ainda a possibilidade de estar contribuindo na escola, como também, mesmo estando na escola, eu não abri mão de estar fazendo a defesa daquilo que eu entendo certo, correto, dentro da administração da prefeita. Perde a administração municipal e ganha a educação no Guarujá, porque o professor com certeza vai continuar com o seu trabalho brilhante que sempre fez, inclusive no SERIM, eu sou testemunha disso, eu estava quase todo dia lá, e era um trabalho realmente muito bom, muito eloquente, muito pertinaz, e com certeza a escola vai estar muito melhor servida agora com a direção do professor Cândido Garcia Alonso. Nós vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos do Jeito do Shopping. Hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalis, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Batana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios, e vem com o redutor Impact Batana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza.
Estamos de volta para a segunda parte, o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, batendo um papo aqui com o professor, hoje diretor de escola, aqui no Raquel de Castro, não é Raquel de Queiroz, é Raquel de Castro, ô velho burro. Cândido Garcia Alonso, que muito nos honra com a sua presença. Professor Cândido, candidato, continua agora saindo do governo, muda alguma coisa, só continua colocando o nome à disposição do PMDB como pré-candidato à prefeitura, como é que fica isso? Não mudou nada, Jonas, não mudou. Não é a questão de ter saído do governo, de ter deixado de ter um cargo na administração municipal, que muda aquele comportamento, aquela postura que eu tinha desde o começo do ano, quando eu coloquei à disposição do PMDB o meu nome como possível pré-candidato nas próximas eleições para prefeito. Tá? Hoje ainda existe meu nome lá, é o único nome que eu saiba que se colocou à disposição, e eu entendo que essa discussão vai ser amadurecida nos próximos dias. Se o partido entender que o meu nome ele pode significar uma continuidade de uma política ética, de uma política de transparência, de uma política de respeito à coisa pública, eu estou à disposição. Professor, nós estamos no dia 3, estamos a 27 dias do encerramento. Para quem não sabe, as eleições serão no dia 2 de outubro de 2016, consequentemente, dia 1º de outubro, todas as pessoas que disputarão a eleição deverão estar regularmente filiadas a um partido político. Faltando 28, 27 dias, o seu nome ainda é o único no PMDB? Meu nome ainda é único no PMDB, e o PMDB, através do presidente Newton e de outros companheiros, vem construindo, inclusive, e a prefeita Antonieta, que é nossa companheira militante do PMDB, vem construindo uma possível chapa de pré-candidatos a vereador em 2016. E é interessante observar que mesmo hoje, nesse momento que estamos fazendo a entrevista, dia 3 de outubro, eu me recordo numa fala sua que fez referência à reforma eleitoral. Eu falei que era Raquel de Queiroz, você falou 3 de outubro e é 3 de setembro. 3 de setembro. Não estou sozinho nisso. 3 de outubro que é o prazo limite. O prazo limite para conseguir, então nós estamos aí a um mês do prazo limite, né? O Senado fez alterações que são substanciais para a reforma eleitoral, para a reforma política para o ano que vem, e que a gente ainda não sabe, inclusive... Não fica um dos artigos que o Senado colocou. Não fica um. Mas o grande problema é que nós poderemos não ter um prazo para definir, e podemos até continuar com a mesma legislação vigente, já que a lei estabelece que qualquer alteração na lei eleitoral tem que ser feita um ano antes. Até o dia 1º de outubro as leis têm que estar prontas. O Senado agora fez todas as modificações possíveis que não valem absolutamente nada, porque o voto do senador é majoritário. Volta para a Câmara refaz do jeito dela, sem levar em consideração nada do que o Senado fez, e manda para a sanção presidencial. Aí é que pode haver ou não alguma modificação, mas se houver, volta para a Câmara. Portanto, a lei eleitoral não vai ser essa que o Senado colocou, vai ser a lei que a Câmara quer. Infelizmente, porque do jeito que o Senado colocou, ficou melhor. Sem o financiamento público de empresas, sem o financiamento privado de empresas, sem a coligação. Nossa, ficaria ótimo. Na questão da coligação, o que é interessante é que eles colocam que qualquer candidato, mesmo em coligação, ele precisa ter no mínimo 10% dos votos do coeficiente eleitoral. Termina com carro de som de candidato andando pela rua. Não, seria ótimo, mas não fica um. Essa situação ela é interessante. Existem algumas propostas, eu vi as propostas que estão no projeto de lei complementar do Senado. Entretanto... É muito melhor que da Câmara. O senhor coloca com propriedade, tem que voltar para a Câmara, porque aquilo que foi alterado tem que ser revisto novamente. E eu digo outra coisa, professor, para acabar com a corrupção do Brasil, é uma assinatura só, acaba a corrupção no Brasil, acabar a coligação. Aí eles apresentaram o projeto para acabar com a coligação proporcional, mas manter a majoritária. Não, a corrupção está na coligação majoritária.
Porque você monta um partido hoje, com 10, 15 amigos, você monta um partido e você ganha 20 segundos de televisão. Imagine quanto custa 20 segundos por dia, ou 2 ou 3 vezes por dia, 20 segundos, em rede nacional. E você vai no candidato majoritário e vende isso, não só por 10 ou 20 milhões de dólares, mas você vende isso ad eterno para benefícios do próximo governo. A coligação é a raiz do negócio. Até porque a gente sabe que alguns partidos hoje, eles são partidos, entre aspas, de aluguéis, nesse sentido. De aluguel é simpático, né? De venda. Chega a pessoa, o presidente do partido, chega para uma pessoa aqui no Guarujá, você quer ficar tomando conta do partido aqui? Sim, mas vai custar tanto. Isso. Por quê? Porque esse partido lá na frente vai ser utilizado numa possível coligação. Se acabar a coligação em todos os níveis, não é só, se acabar só na proporcional, não adianta nada. Até trouxe aqui o doutor Alexandre Rolo, sentou nessa cadeira e nós conversamos isso aqui, está gravado, quem quiser assistir no Facebook ou no YouTube, só pegar lá Alexandre Rolo, vocês vão ver a entrevista dele comigo. Nós chegamos a essa conclusão, eu expus e ele concordou. Acaba a corrupção, porque se você tiver que se eleger sem comprar parceiro, você depois não vai ter que pagar o parceiro, então você não precisa roubar para acertar coisa. Entende, professor? Mas o Senado quer uma coisa que seria até interessante, na Câmara não passa. É porque na Câmara é aquela coisa, não dá para a pessoa que, de uma certa maneira, pode chegou ser lá assim prejudicada. Ela chegou lá assim, professor. Que chegou com meia dúzia de votos lá, porque tinha um candidato, como eles colocam, seja Enéas, seja Russomano, que acaba elegendo, Tiririca, que acaba elegendo Romário, pela votação dele, elege 3, 4, 5, tá? Eles não querem mais isso, eles querem que haja uma efetiva representatividade da população, e que não é incorreto. Agora a gente precisa saber qual é a regra do jogo, e esta regra do jogo é que deixa neste momento todos os partidos, e inclusive todos os pré-candidatos que estão postulando, seja para vereador, seja para prefeito, deixa numa situação meio intranquila, porque não sabe neste momento como vai construir o projeto coletivo para 2016. E quando sair a lei, já existem 38 resoluções prontas do TSE, que é o que vai regular a eleição, que serão colocadas no dia que sair a lei, no outro dia já sai 38 resoluções. Ninguém sabe nada do que vai acontecer na próxima eleição, professor. Não. Mas independente... Mas o PMDB tem estrutura. Não, o PMDB hoje, ele tem um quadro de pré-candidatos qualificado para disputar as eleições o ano que vem, inclusive com aqueles que hoje têm um mandato eletivo e que vem fazendo um trabalho ímpar enquanto vereadores na cidade. O PMDB tem outros postulantes que vieram para o partido, portanto, ele tem uma chapa hoje se constituindo e que permite pensarmos ainda em mantermos ou ampliarmos o número de cadeiras que fizemos na última eleição. Foram 4. Porque nós saímos de 2 para 4 cadeiras. Hoje, o trabalho que vem sendo feito pela executiva do PMDB e pelo diretório é no sentido de estar ampliando este número de cadeiras, ou seja, de vereadores que venham a ser eleitos no ano que vem pelo PMDB. E além disso, também é de eleger o sucessor da prefeita Antonieta, que possa estar continuando com um trabalho transparente, sério, de políticas públicas, e dentro de uma questão também que é importantíssima e que as pessoas às vezes não se apercebem. Aquele que for assumir em 2017 tem que ter a clareza que vai assumir uma prefeitura do Guarujá dentro de um cenário regional, só de precatório devendo 90 milhões. Então, é bom que a população preste atenção, porque eu já escutei alguns pretensos pré-candidatos falarem que vão fazer A, B, C, D. Não tem. Mas campanha, professor. Campanha, a pessoa diz que vai buscar o seu, meu bem, e o seu amor também. Não tem jeito, mas, doutor Jonas, o senhor também percebe isso e verifica isso, vivencia essa questão. A situação dos municípios e dos estados hoje, em virtude da crise econômica, a obrigatoriedade do Supremo de ficar pagando os precatórios de 5 anos, isto vai fazer com que as prefeituras elas tenham que fazer todo um trabalho, primeiro, para conseguir efetivamente ter receitas, e as receitas serem direcionadas prioritariamente para aquilo que é essencial para a população. Se eu fosse prefeito, a primeira coisa que eu faria é a reversão. Devolve tudo. Não quero. Vou fazer o que com o Morro do Maluf? Devolve. Vamos ver aqui que quem pegar o Morro do Maluf vai fazer lá.
sabe? Começa a devolver tudo. A questão é correr o risco da gente devolver e ainda as pessoas entrarem com uma ação dizendo que tiveram prejuízo. Porque a população muitas vezes não sabe, mas o precatório ou alguns precatórios foram gerados em administrações anteriores. Claro, todos em anteriores. De desapropriação, que se fosse comprar o terreno, por exemplo, se tivesse valendo 500 mil, 1 milhão, a prefeitura hoje tem que pagar 5, 10, 15, 20 vezes mais o valor daquilo. Nós sabemos disso. E esta valorização descomunal de determinadas situações que foram geradas atrás, é que cria um problema orçamentário financeiro para a administração. É nesse sentido, e tentando minimizar os efeitos disso, que a prefeita Antonieta acabou, ao longo desta última semana, fazendo algumas exonerações de cargos de confiança, e foi por esse motivo também, no sentido de estar contribuindo, que eu acabei colocando à disposição dela o meu cargo de secretário, porque não é o cargo de secretário que vai fazer a minha vida. Eu sou, volto a frisar, diretor de escola. Sou um funcionário público, estadual, diretor de escola concursado, onde durante muito tempo eu consegui sustentar a minha família. Queria e quero e vou continuar contribuindo. Mas se o senhor fosse prefeito, o senhor daria ênfase à educação? Se eu fosse prefeito, a educação ela é um instrumento de transformação. É claro que a gente tem que dar ênfase. Se a gente pensar que a gente só transforma a realidade transformando o ser humano, e o ser humano se transforma pela educação, se transforma pelo empoderamento, e o empoderamento que o conhecimento lhe dá, como é que eu posso transformar a realidade do indivíduo que não sabe ler nem escrever? Pessoal, chegamos no final do programa rapidinho. Por que não se faz? Por que quem governa não gosta de educação? Não, eu não diria isso. A prefeita Antonieta, ela priorizou a educação no governo dela. Ela priorizou tanto que, se for pegar a escola 1º de Maio, nunca teve tanto investimento naquela escola, que é uma escola técnica, tá? Recuperando muitas questões, como foi feita na gestão dela. As reformas que foram feitas nas creches, em que pese que alguns falam que ela não fez nada, quase mais do que duplicou as vagas. Quando chega a gente e falou que ela não construiu nenhuma creche, é só perguntar lá no Jardim Progresso se existia a creche Abrígio de Brito lá ou não. Foi através do esforço dela de buscar recursos do governo federal que foi feito isso lá. Então tem muita coisa que foi feita na administração da prefeita Antonieta na questão da educação, e que alguns é muito mais fácil tentar dizer que nada foi feito para poder estar pensando em voltar para o poder como estavam antes da administração dela. Muito bom, professor Cândido Garcia Alonso, ex-professor, atual advogado, porque ele defende mesmo. Muito obrigado, professor, por estar aqui, foi uma honra muito grande te receber. Espero que o senhor venha mais vezes, porque o senhor é um amigo da casa, você sabe o respeito, a admiração que eu tenho pela sua pessoa. Acho que o senhor vai ser um ótimo candidato a prefeito na cidade. Obviamente que o resultado a Deus pertence, tem muita água a passar embaixo dessa ponte, até porque ainda o PMDB pode receber outras pessoas para serem candidatos, mas isso é tudo coisa para o futuro. Hoje nós falamos aqui de educação, falamos da sua saída da prefeitura, falamos de coisas que realmente interessam a nossa população. O senhor tem 30 segundos para falar tchau. Em primeiro lugar, eu manifestar mais uma vez o carinho e administração que eu tenho também pelo senhor, pela sua maneira sempre autêntica de se expressar, de posicionar seus pontos de vista. O senhor sabe que eu lhe respeito por causa disso. Manifestar a todos que me conhecem que eu continuo leal aos meus princípios, que volto para a escola de cabeça erguida, e que, mais do que isso, faço uma referência especial a todas as pessoas da administração que, ao longo desses 2 anos e 8 meses, me ajudaram a crescer muito, ao secretário, aos servidores, aos funcionários, em especial à equipe do Serim. Então, agradeço à prefeita por ter me dado essa oportunidade de estar me construindo também como uma pessoa pública, através da experiência que eu pude acumular. E deixo a todos um grande abraço. Muito bem, professor Cândido Garcia Alonso, que nos honrou com a sua presença, falou do Serim, grandes amigos lá, o Caio, o Eronci, o Cauê, aquele pessoal todo maravilhoso lá, que sempre nos atendeu muito bem. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Olá, hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo.
A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalist e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Batana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios e vem com o redutor Impact Batana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza.